Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao primeiro CNPJ Cast, o primeiro podcast das CNPJs. É com muita satisfação, muita alegria e com um sentimento de gratidão muito grande que a gente inicia esse novo projeto, inicia essa nova ideia com o intuito de levar os melhores conteúdos voltado a negócio, voltado à gestão de pessoas, gestão empresarial para vocês. Hoje nós temos um privilégio muito grande, onde nós iremos falar um pouco da transformação e da evolução das CNPJs. Mas antes da gente entrar nesse tema direto, gostaria de apresentar para vocês, muitos talvez já conhecem alguns de nós, né, algumas das nossas peças aqui nas CNPJs, pessoas importantes, mas talvez você que está nos vendo, nos ouvindo pela primeira vez, vai ser legal vocês nos conhecer. Eu sou o Marco Túlio, sou responsável por novos negócios aqui nas CNPJs, cuido do time de crescimento. E hoje nós vamos ter presente nesse podcast, nesse bate-papo nosso CEO, Dejan Marcelo, um cara incrível, mentor da grande maioria das pessoas presentes hoje nas CNPJs, apaixonado por transformação empresarial, desenvolveu um método incrível de transformação para escritórios contábeis e hoje que já vem se aplicando também em empresas, vem passando por algo incrível. Dá um oi aí para a turma, por favor, Dejan. Fica à vontade aí. Seja bem-vindo ao nosso primeiro CNPJ Cast. Olá, gente. Tudo bem? Muito obrigado. Primeiro, você até elogiou muito aí, né? Acho que não sou isso tudo, não. Claro que Mas te agradeço mesmo. Para quem não me conhece, como tu falou, meu nome é Dejan Marcelo. Né? Eu sou hoje o CEO da CNPJs. Né? Nós vamos contar um pouquinho da nossa história, de como a gente transformou. Então, não vou falar muito aqui para a gente já não entrar no assunto. Mas é um prazer, né, fazer parte dessa empresa, junto desse time maravilhoso, né, e muito feliz, empolgado com esse novo projeto do podcast, né, do CNPJ Cast. Muito obrigado aí por todo o apoio do nosso time ali de crescimento, de marketing, por confiar na gente aí nessa nova jornada. Vamos apresentar também o André, um dos nossos sócios aqui nas CNPJs, responsável pelas CNPJs Registros Empresariais. Já está com a gente aí há muitos anos, né, André? O André é um cara que ontem a gente conversando, a gente definiu que é a pessoa mais tranquila do escritório. Tranquila até demais. Sem sombra de dúvida. É um paizão para todo mundo aqui dentro. Nos ajuda em todas as demandas necessárias. Seja bem-vindo também. Para nós é um privilégio ter você aqui, viu, André? Valeu. Marco Túlio já me apresentou, acho que não precisa apresentar, mas estou muito feliz de poder participar aqui. O sentimento é de satisfação por estar construindo, né, toda essa história que a gente já tem aqui de algum tempo, né, até por começar lá numa fase muito importante aqui na CNPJs, que foi uma fase de transição, então já vem construindo bastante coisa aqui junto com o restante da galera aqui, então uma satisfação enorme de poder participar aqui com vocês hoje. Show, André. E também temos uma presença mais do que especial, mais do que ilustre, que é a Jéssica, uma pessoa que está quase desde a fundação da CNPJs, não, brincadeira, desde a primeira transformação das CNPJs, aí sim, né, aí com certeza, tem cuidado de todas as partes burocráticas nossas. Eu acredito que todos os maiores pepinos e problemas passam na mão da Jéssica, né? Ainda mais hoje, responsável pela gestão, pelo nosso time de operações aqui dentro da CNPJs. Então, Jéssica, seja bem-vinda. Para nós é um privilégio muito grande. A gente sabe que é um desafio, né, para a gente estar aqui, mas é muito legal e a gente se sente muito, muito feliz por você estar aqui com a gente. Obrigada, sejam todos bem-vindos. Me senti um pouco velha, mas tá tranquilo. É porque você começou muito nova mesmo. É verdade. Eu ainda tô na casa dos 20, eu comecei bem novinha. Hoje, atualmente, eu tô como gestor administrativo, né? Mas na minha caminhada na CNPJs foi dentro da área do departamento pessoal, onde eu consegui ter um grande aprendizado, porque eu acho que a CNPJs é isso. A gente consegue crescer
Então, para mim é muito gratificante estar aqui e fazer parte desse time incrível. Que isso, Jéssica. É até de arrepiar escutar você falando isso. Muito obrigado, seja bem-vinda e vamos falar um pouquinho aí da nossa evolução, da nossa transformação. Nós escolhemos o tema, né, desse primeiro podcast voltado a falar das CNPJs pelo momento em que o mercado está. Nós passamos aí há pouco tempo, estamos passando, né, ainda durante há muito tempo pela pandemia, uma situação que infelizmente atrapalhou muitas empresas, outras tiveram aí os seus pontos benefícios, seus pontos altos, mas nos ajudou em uma transformação muito grande. Por isso o tema que a gente definiu, a gente escolheu para esse podcast é a evolução das CNPJs e a mudança de mindset para o mercado digital. Isso felizmente aconteceu antes da pandemia, né? Me corrija se eu estiver errado aí, Dejan, você que é o nosso mentor, acompanhou e desenvolveu todo o nosso projeto. Isso aconteceu em 2015. E para a gente falar um pouquinho dessa caminhada nossa de 2015 em diante, eu queria que você falasse como que a gente chegou até 2015 e como que foi aí os pontos de virada de chave, o que aconteceu, o que fez com que você, como nosso CEO, despertasse aí esse mindset para o mercado digital, ainda mais pensando em contabilidade, que ainda é muito tradicional. Não, bom... acho que é legal a gente ir lá nos primórdios, né, vamos dizer assim, da nossa empresa, porque para quem não sabe, a nossa empresa é uma empresa antiga, né? A gente foi fundada em 1980, a gente passou por uma sucessão, né? Então quem fundou a empresa foi meu pai e minha mãe, tanto que na época chamava Contabilidade Dejeane, que era a junção de Djalma com Eliane, né? Eles eram extremamente criativos, né? Aí juntou Djalma com Eliane, né? Aí formou a Contabilidade Dejeane. Depois de uns 2 anos de escritórios montados, meu pai teve a oportunidade de ser sócio de uma loja, né, no ramo de material de construção. Chegou a ter 2 lojas, depois separou a sociedade. Ele continuou com a loja aqui no município de Ibirité, o outro sócio dele lá com a loja em BH. E aí acabou que ele, né, investiu muito mais tempo e energia no depósito de material de construção, né, do que na contabilidade. Aí a gente teve, né, nosso período ali durante muito tempo na mão de um gerente que trabalhou conosco aqui por mais de 17 anos. E eu, né, moleque aqui ainda, né, mais brincando do que trabalhando, fui aprendendo algumas coisinhas, ajudando aqui. Eu brinco que eu trabalhava no escritório, discutia com meu pai aqui ou com o gerente, ia para o depósito. Discutia com a minha mãe, saía do depósito e ia para cá. Né? E acabou que depois que eu formei no ensino médio, né, eu efetivamente vim para ficar mais próximo do escritório. E em 2009, né, esse gerente que trabalhou conosco decidiu sair, abriu um novo escritório de contabilidade também, aqui bem pertinho da gente. E eu tive que efetivamente assumir o escritório, mesmo sem não ter tanta experiência, sem ter muita bagagem. E quando eu conto isso, muita gente acha que o nosso escritório já era uma potência, né? Vamos dizer assim, já era grande. Quantos anos você estava mesmo, Eu tinha acabado de formar em 2016, 2006, eu estava com 17, 18, 19 anos. 18 para 19 anos, né? Que foi em janeiro, né? Eu fiz 18 em abril. Então, 18 anos aí, começando a carreira ainda. E aí eu brinco que os primeiros 2 anos ali de 2010, 2011, ele foi para a gente manter os clientes que a gente tinha, né? Quando eu assumi o escritório, a gente tinha... Eram 26, 27 clientes mais ou menos. E eram 3 pessoas. Eu e mais 2 pessoas, né? Na época eram 3, né? Era o gerente, mais 3 pessoas, contando comigo. Depois ele saiu, ficou eu com mais 2 pessoas. E foi um desafio muito grande no início ali da gente manter. E é interessante porque uma coisa que eu tinha era de não querer trabalhar no escritório de contabilidade. Eu sempre achei contabilidade muito chato, assim. Né? Eu não queria mesmo trabalhar no escritório, então o meu sonho sempre foi montar uma casa de tintas. Eu tinha vontade de... já é da época. O meu sonho era montar uma casa de tintas, né? Na Ibirité ainda não tinha, hoje já tem acho que umas 3 lojas de tintas. Tal, mas mais, né? Ou mais. Na época não tinha, essa é a primeira loja de tintas e tal. Na verdade, acho que você chegou até a registrar uma empresa, né? Eu não chegamos a registrar, chegamos a criar a logomarca, o Djalmir, meu irmão, chegou a pensar no nome e tal, ia chamar Hidralpint.
que ia ser hidráulica e pintura, né? Chamava Hidralpint. Nós temos até a logomarca dela. Legal. Naquele site ridículo que a gente tinha antes. Ainda tem lá a logomarca da Hidralpint. Né? Mas acabou que, né, Deus abençoou e as coisas foram tomando caminhos diferentes. Em 2013, eu brinco que foi o melhor ano da minha vida, né? Porque acabou que eu me decidi que efetivamente ia focar na época já era a JCD, né? Porque era a contabilidade de Giane. Aí quando meu pai formou em Direito em 97, nós mudamos para a JCD, que era Assessoria Jurídica e Contábil de Giane. E aí foi a JCD até agora, né? 2021, quando a gente mudou para a CNPJ. Aí já na JCD ali em 2013, eu brinco que foi o melhor ano, porque eu decidi que eu efetivamente ia focar nessa empresa. Né? Decidi isso porque eu também casei, então né, era uma questão meio que de necessidade. Né? Não podia mais brincar, Não né? tinha como, né? Tinha que ter mais responsabilidades. Né? E o Galo foi campeão da Libertadores, então assim, que foi um ano fantástico. Assim. Que ano, hein? Né? E aí, em 2013, efetivamente, em 2014, vamos dizer assim, que 2013 foi um ano ainda de definições, em 2014 que a gente efetivamente comecei a me enxergar como um gestor da JCD. E aí a gente começou a nos organizar um pouco mais, né, melhorando um pouquinho da parte comercial, né, e aí a gente teve a oportunidade de fechar um dos maiores clientes, né, que a gente teve na época. Né, uma empresa de lucro real, era um grupo econômico, eram 3 empresas, 2 empresas, não me lembro direito, e que na época a gente teve que contratar 2 pessoas, né, para atender essa empresa correspondia a mais ou menos 30% da nossa receita, tipo assim. Então, isso é legal da gente entender, né? A gente tinha 2 pessoas, com você 3, então a gente dobrou a quantidade de colaboradores. Sim. E aumentamos 30% o valor do faturamento. Na verdade, não aumentou 30%. Você chamou um cliente que correspondia, só o honorário dele correspondia a 30% da nossa receita total. Que bom, bem que desafio. E na época, assim, eu achando que era o máximo, né? E depois... E aí alguns erros que a gente comete na vida que a gente vai aprendendo, né? E de certa forma, isso é uma coisa que foi bom pra gente, que a gente aprendeu, né? E aí depois nós vamos conversar aqui dos aprendizados que a gente teve nessas pancadas. Teve mais pancadas, teve a multa lá de uma empresa lá de quase 60 mil, depois a gente pode entrar nesse ponto aí, mas nessa situação a gente ficou com esse cliente, ele fechou com a gente em dezembro, começou a executar em janeiro de 2014, salvo engano. Então, acho que foi janeiro de 2015 que a gente fechou ele em 14 para começar em janeiro de 2015. Em setembro ele cancelou com a gente. Né? E acho que ele cancelou com razão. A gente não tinha condição de atender da forma. Culhão de, ainda, não tinha. A gente era, não vou dizer amador não, mas a gente ainda precisava de evoluir mais. Né? Principalmente pro porte de empresa que era. Então, e aí a gente ficou nessa situação que a gente tinha contratado 2 pessoas para atender esse cliente, e aquela situação internamente, os próprios membros do time ficou naquela preocupação, vai mandar embora, não vai mandar embora, tal, quem vai ser, quem não vai ser. E acabou que a gente fez um compromisso com o pessoal que pelo menos até janeiro do ano seguinte a gente não ia dispensar ninguém. E aí eu não sei se foi uma bênção, se foi sorte, sei lá, dependendo do que cada um acredita. Em dezembro de 2015 surgiu a oportunidade da gente adquirir um outro escritório de contabilidade em Belo Horizonte, que é a CX Contabilidade. E aí, tipo assim, foi aquela situação, no momento certo, na hora certa, vamos efetivamente entrar para esse negócio, porque a gente precisa de repor, né, essa despesa, essa falta de receita que a gente perdeu, que era muito considerável, 30%. Ainda mais com 2 colaboradores novos. Né? Com 2 colaboradores novos, com o compromisso de não dispensar ninguém. Então, nós tínhamos um restinho de caixa ali que a gente conseguiu manter. E aí a gente adquirimos, né, uma negociação que hoje eu vejo que não foi uma negociação financeiramente tão boa, mas foi uma negociação que nos ajudou muito, nos impulsionou, né, porque a gente dobrou o escritório, né, de um dia para a noite, assim. Nós fomos lá, assinamos um contrato, sei lá, não vou lembrar a data aqui, mas tipo assim, dia 20 de dezembro para começar a execução do serviço a partir de 1º de janeiro de 2016. E aí a gente assinou o contrato em janeiro no outro mês ali, a gente já estava já com quase 60 clientes, meio que dobrado ali, né? Mantemos uma das pessoas que trabalhavam na CX Contabilidade na época, ela tinha um relacionamento com o cliente, tal, fazia até departamento pessoal na época.
né? Trabalhou junto com a Jéssica um tempinho aí. E falamos, velho, agora vamos manter uma unidade em BH, unidade em Ibirité, vamos ver como é que vai acontecer. E aí vem a primeira pancada ali que, né, a gente comprou uma carteira que a gente tinha uma expectativa de mais ou menos 30 mil de receita. E aí você não tá falando de faturamento, né? Tá falando de receita. De receita. Né? 30 mil de receita ali. E no primeiro mês, que é o 17. E só a prestação nossa era 10 mil reais de prestação. Poxa vida. Da compra da CX. E lá onde que era a CX, era no... ali perto na região da Savassi, no Santo Antônio. E o aluguel era 1/4 de andar, né? Então, aluguel, condomínio, tinha deslocamento e tal. Então, assim, os outros 7 mil que sobrou depois de pagar a prestação, foi assim, era a conta de manter o espaço. Meu pai quase me matou na época, porque eu que insisti meio que para fazer esse negócio. Eu acho que foi o primeiro negócio que eu falei, não, vamos fazer que vai dar certo. E o primeiro mês eu falei, nossa senhora. Eu já casei mesmo, esse negócio já deu certo. Eu já quero esse negócio mesmo, vamos comprar esse trem aí, vamos ver o que dá. E aí acabou que nós decidimos vir tudo para Ibirité. Ibirité é sede própria, então tem uma estrutura, já tinha um time montado aqui, não fazia sentido manter 2 times. Né? E aí eu acho que foi quando efetivamente começou essa mudança de mindset aí, que aí foi ele, né, em 2016, quando a gente começou a entender que eu não precisaria ter um escritório próximo dos meus clientes para atender ele com qualidade. E aí a gente começou a desenvolver, né, o que hoje é contabilidade digital, que na época a gente mal sabia o que poderia se tornar. Na época, o nosso foco era não perder os clientes, porque a gente tinha prestação de mais 24 meses para pagar de 10 mil reais. Então, esse era o foco. E aí, sim, de 2016 para cá, né, a gente não só se transformou, mas reinventou muita coisa e veio aí a chegar. Eu acredito, eu vou acelerar aqui para a gente depois detalhar um pouco mais aqui dentro desse período de 16 até hoje. Mas aí a gente evoluiu, né, chegando a ser a CNPJs aí em outubro de 2021, quando a gente fez essa mudança de chave, que a gente não fez só uma mudança de nome, a gente efetivamente mudou toda a nossa metodologia de negócio, toda a forma da gente enxergar o mercado. E vejo que os nossos próximos passos são extremamente promissores, assim. Consegui dar uma resumidinha da história? Não, ótimo. Na verdade, ótimo. Acho que a gente até passou por um momento, se eu não me engano, em 2018, 2019, onde a gente foi convidado, né, a participar de um evento lá na Conta Azul, que você conta um pouco dessa história. E uma das frases legais que você fala ali em um dos vídeos é que a gente cresceu em 2 anos. Então, naquela época ali, se não me falha a memória, 2019, de 2017 a 2019, mais do que a gente já tinha vivido em todos os outros anos da CNPJ, né, que era quase 40 anos. Então, isso foi fantástico, né? O negócio financeiramente não foi bom, mas ajudou nisso e colaborou muito aí com essa mudança de mindset aí para o momento que a gente está hoje. Sim, é isso mesmo. E assim, e depois as coisas foram melhorando, né? A gente fala ali do primeiro mês que foi um choque, mas depois as coisas foram se organizando, foram melhorando. E se não fosse isso, talvez a gente não estaria aqui hoje. Acho que são esses riscos que, de certa forma, a gente tem que tomar que façam que a gente consiga dar passos talvez um pouquinho maior do que as pernas ali, dar uma rabiada ali, mas firmando o toco, depois a gente consegue efetivamente, né, evoluir. Verdade. Show. E zona de conforto não faz ninguém crescer, né? Se quiser crescer, mudar, mindset, ele fala isso também, sair da zona de conforto, fazer umas loucuras de vez em quando. Umas loucuras que é bem inconsciente, umas que são conscientes, mas se não for assim, a gente não cresce. Eu falo que zona de conforto é igual você estar na banheira de bosta, né? Tipo... Essa analogia a gente já tá cansado de escutar, tá? Não é verdade? A gente escuta. Mas essa analogia ainda é melhor do que o bloco cirúrgico. Não pode contar essa. Não pode contar essa. Mas a analogia da banheira de bosta é que quando você tá numa banheira de bosta, você fica paradinho, não fede, né? O fedor não some. O fedor não sobe e não vem aquele cheiro ruim. Então você fica paradinho ali, que é a zona de conforto. Então a zona de conforto é como se fosse uma banheira de bosta. Você fica paradinho, não fede, mas você continua numa banheira de bosta.
Então, para você efetivamente sair dessa zona de conforto, dessa banheira de bosta, você precisa mexer para conseguir sair. Vai feder, né? Mas depois você vai ficar livre da banheira de bosta. Então, eu falo muito isso aqui no escritório mesmo, brinco com o pessoal, e é justamente isso. Né? A zona de conforto realmente não faz ninguém evoluir. E ficar na banheira de bosta é muito ruim, né? Acredito eu que deva ser muito ruim. Eu nunca fiquei na banheira de bosta. Ufa! Depende de fazer um Sim, mas quando a gente está em zona de conforto, a gente acaba acostumando. E não é questão não é de feder ou não feder. A questão é que você está ali e você acostuma. O ser humano costuma com qualquer coisa. Se ele se conformar e se ele falar assim, não, que tá bom, cara, no primeiro mês vai estar ruim, no segundo mais ou menos, mas daqui a pouco mais ele vai acostumar naquela vida ali, beleza, tudo certo. E eu acho que isso impactou muito a gente de uma forma muito direta, né? Essa vontade de sair sempre da zona de conforto. Porque já indo, né, depois dessa história, né, desses pontos que você colocou pra gente, até a gente chegar nas CNPJs, mas de 2017 para cá, de toda a transformação, toda a evolução que a gente passou, eu acho que dificilmente a gente ficou mais do que 30 dias com um processo de uma forma, seguindo a mesma ideia, com as mesmas, fazendo as coisas das mesmas formas. A gente sempre vem tirando nós, né? Eu acredito que nós hoje, acredito não, né? Atualmente hoje nós 4 somos os mais antigos das CNPJs, e em exceção de Djalma, né? Nós estamos ficando velhos. Em exceção de Djalma, né? O Djalma é nosso fundador, mas desde lá pra cá a gente não ficou na zona de conforto, então nós decidimos não entrar, né? Nem entrar nessa banheira de bosta. E também não deixamos o nosso time entrar, né? Eu acho que isso também colaborou muito com o nosso crescimento. E aí ter esse crescimento que a gente teve em 2 anos, mais do que a gente teve durante mais do que 35, e analisar os nossos números aí de ano a ano, um crescimento em 75%, em 50%, são números que de fato nos fazem chegar onde a gente está chegando agora, né? E o legal, assim, que eu vejo é que mais importante do que os números mostram a nossa evolução é o tanto que a gente aprende nisso, né? Então, você, né, pegando esse gancho que você falou, e dos anos ali entre 17 e 19, foram os anos que a gente cresceu mais de 300%, a gente meio que, né, triplicou ali o nosso número de clientes. E se a gente for avaliar hoje, foi uma coisa que a gente fez que fez com que a gente aprendesse muito. E que a gente ficou lotado de bomba ali, de confusão, de problema, processo não funcionando, né, as coisas não dando muito certo. Já ficava louca que fechava a empresa, não tinha nem os documentos de admissão dos colaboradores. Chegava a empresa no que quinto saudade. dia pra fechar. Que saudade dessa época, hein? Eu chegava lá na sala da Jéssica. Você lembra disso, né? Ô, Jéssica, nós fechamos com essa empresa aqui, a responsabilidade dela começa semana que vem. Não é funcionar. Teve empresa que a gente fechou, que a gente foi ver que não estava encaminhando boleto de honorário para ela 3, 4 meses depois que a empresa já era nossa cliente. Então, verdade. Então, assim, não, e o cliente que cobrou, né? Sim, eu falo, você não tá me cobrando honorário, não? Eu falei, não tô te mandando honorário, não? E aí mostra o tanto que, né, encontrar o equilíbrio faz muito mais sentido do que você focar em um ponto só. Eu acho que isso foi o maior aprendizado que a gente teve nesses anos aí. E aí eu não sei, talvez, né, abrir ali para cada um de vocês colocar em qual ano que vocês entraram e como estava mais ou menos ali a JCD, que todos vocês entraram como era a JCD ainda na época. Acho que seria legal pra gente... O que você acha? Mudando o script, não, né? O Felipe não, fica legal. bravo comigo, né? Que não, eu sempre mudo. Mas na verdade isso tá no script, né? A gente ia falar disso mesmo. Porque cada um de vocês entraram numa época totalmente diferente, né? Mas sabe quem entrou primeiro, né? Acho que pode. Pode. A mais velha da turma. A mais experiente de CNPJs, mas a mais nova da turma. 20 e poucos anos. Na verdade, eu comecei no depósito, né? Eu entrei lá em 2013. Fiquei 1 ano e quando foi em 15 de abril de 2014, o Djalma me ofereceu a oportunidade de trabalhar na contabilidade. E eu entrei para ficar no lugar da pessoa que estava responsável no departamento pessoal. Então, para mim, foi um desafio enorme, porque eu não tinha conhecimento. Eu acho que é importante você falar que você não queria vir de Não queria. Eu não queria vir. Mas é porque para mim foi assustador. Claro. Porque eu não tinha experiência. Na época eu entrei na faculdade, eu estava fazendo engenharia civil. Então hoje eu sou formada em engenharia.
E para mim foi um desafio enorme. Na época tinha, né, a pessoa responsável ia sair, mas tinha outra que estava de assistente, nós duas ali começamos a pegar o serviço. Então, levei muita pancada de cliente, xingando que estava tudo errado. Foi muito sofrimento, mas aos poucos foi evoluindo. Isso para mim foi um grande aprendizado. Mas para quem quer aprender, eu acho que a CNPJs é esse lugar. Você tem oportunidade de aprender. Então, para mim, isso foi muito bom. Na época ainda não tinha cadeira, as rodinhas da cadeira era tudo quebrada, o chão era de taco. Poxa vida. Era terrível. O que a gente já viveu aqui? Era E os armários de arquivo? Nossa Os guarda-roupa, Senhora, né? de madeira, Eu vou chamar de soltando armário. cupim. Era triste. Era muito volume de papel, porque naquela época a gente ainda arquivava todos os documentos da empresa aqui, então a gente ainda tem até um pouco desse arquivo para despachar. Que vai acabar, né? Que vai acabar, mas o volume naquela época é muito grande. Hoje a gente quase não mexe com papel, né? Tudo é digital, muito melhor. Época de malote, mandar a folha de pagamento dentro Jéssica, de malote. você lembra quando eu e você decidimos fazer o primeiro malote? Nós escolhemos a arte. Entendeu? Nossa, foi Puxa vida. muita coisa. Folha de seguro-desemprego ainda era aquela folha verdinha com marrom. Mas você não chegou a pegar o Orelite verde? Não, chegou? esse eu não peguei. É isso Era que eu ia falar com a PDF. Jéssica. Esse daquele Era que só o do triste, seguro-desemprego. né? Você lembra sente saudade da impressora matricial que ficava Eu conheci o papel porque tinha dos antigos de arquivo, mas esse eu não cheguei a pegar, não. Graças a Deus era PDF, o sistema não era DOS, já era um sistema novo, então... um pouco melhor, né? Melhor. Peguei o perrengue, mas não foi tanto, não. Teve gente que sofreu mais com você. Sofreu mais, o povo de antes sofreu mais. E a nossa equipe antigamente era muito reduzida, né? Eram poucas pessoas. Hoje a estrutura aqui é totalmente diferente do que era antigamente, teve bastante reforma, abertura de parede, então mudou muito do que na época que eu entrei para o que está hoje. Teve um crescimento não só de empresas, de funcionários, mas também na estrutura do lugar. Então, muito A bacana. mentalidade também mudou totalmente, né? Se a gente for considerar aí que a gente queria deixar o nosso arquivo bonito, isso há poucos anos atrás, né? Em 2016, 2017, a gente ficava arrumando arquivo A e gente hoje... comprou caixa para poder guardar arquivo. Na época a gente ficou discutindo se a gente ia comprar aquelas caixas de Papelão ou de plástico, e se fosse de plástico seria uma cor padrão, né? Nós compramos verde, né? Depois não encontrou, teve que comprar Depois azul. Oh, a Pra cara misturar. também toda. E aí, André, conta pra nós aí como é que Ó, foi. eu não fui um dos primeiros, não. Eu acho que não fui o primeiro, mas vamos lá. Não, e o legal é que... Você era antes do André. Ele era antes. Não, mas eu falo antes, não tem problema, né? Na verdade, a minha história na contabilidade Degiane, né, hoje CNPJs, e com o Dejan sempre foi muito próximo. Nós como primos, o Dejan acompanhou aí, eu acho que toda a minha trajetória escolar, ensino fundamental, ensino médio. E na minha primeira passagem, não foi uma passagem muito grande aqui nas CNPJs, mas na época, contabilidade Degiane, foi porque na época meu pai e a tia Diga tinham uma fábrica de roupa. E aí começou a transformação ali, a exigência de passar a emitir nota fiscal eletrônica. E a gente não sabia fazer, eu era menino, tinha 12 para 13 anos. E aí quem cuidava de toda a nossa papelada era a contabilidade Degiane. E a gente procurou o Degiane e falou, a gente precisa organizar. E meu pai falou assim, ó, vou mandar o Túlio para lá, você se vira com esse menino aí e ensina ele, o negócio é ter as notas. E acabou que deu certo. A gente vinha, aprendia, a gente emitiu as notas, aprendemos, na época não aprendemos juntos, né? O pessoal que já sabia, me ensinaram a fazer isso. E como eu só fazia isso lá com meu pai, eu só fazia isso daqui. Aí eu ficava fazendo outras coisas, aí até que um dia o Dejan decidiu começar a me pagar. Eu só recebia do meu pai, né? E beleza. Evolução. Isso com 12, 13 anos. Primeira promoção que ele recebeu. Já era uma baita responsabilidade, né? Eu tinha que emitir as notas lá, porque senão meu pai não recebia. E aí eu fui começando a envolver, estudava na época, acho que na primeira vez era de tarde, né? Eu vinha de manhã, ia para a escola à tarde, e aí eu fui envolvendo em alguns processos, fui aprendendo algumas coisas, fazia muita raiva na Jéssica, arquivava os arquivos tudo ao contrário. A Jéssica arquivava, tipo assim, de janeiro a dezembro, aí eu vinha e colocava de dezembro a janeiro. Aí a Jéssica já tinha um padrão ali para procurar as coisas, aí eu entregava para ela tudo fora de ordem, então passei muitas situações assim. Aí depois eu saí da CNPJ, fiquei um bom tempo lá na empresa do meu pai, ajudando eles com algumas coisas. Fiz alguns cursos profissionalizantes que foram muito bons.
E em 2016 eu voltei, não, minto, 2017 eu voltei efetivamente para CNPJs, que aí já era a JCD, a gente já tinha uma estrutura muito melhor, né? Eu felizmente não precisei estar presente naquela reforma gigante que foi feita aqui, né? Nossa, foi terrível. Tá poeira, prego, barulho. Essa daí eu fiquei isenta, viu, André? Essa também, parte eu me Eu isentei. acompanhei de longe, assim, tá? Tava do lado ali. E aí Imagina tirando depois aquele disso... saco tudo do chão. Você viveu isso, né, gente? Vi. E a operação tendo que continuar funcionando normal. normal, né? E com o dobro de clientes, né? Então já É. tinha feito a mudança. Então, e aí depois disso, como eu e o Dejan sempre teve uma ligação muito forte, ideias que se combinavam, eu voltei. E eu voltei de uma forma até muito legal, né? Eu falei pro Dejan assim, Dejan, vou ir pro escritório Essa é interessante, né? e eu quero ficar lá 30 dias. Se não compensar, não precisa me pagar. E aí quando eu voltei pro escritório, eu vinha todo dia de roupa social, você lembra disso? Blusa social, calça social, sapato social, Tudo elegante. todo bonitinho, dia. falei, Eu falei assim, tem que... Conheci esse menino, vai tudo. Já é menino mesmo, né? Já era novo. Cara de mais menino do que já era. Alguma coisa nós vamos ter que fazer diferente aí. Aí comecei a vir assim e acabou que desde aquele dia em diante eu não deixei de receber nenhum mês. Né? Então acho que tá indo bem aí, né? A Jéssica tá gerando minhas folhas de tava, né? Agora a gente tem um time que faz isso, gerando minhas folhas de pagamento, o Dejan pagou tudo em dia, então tá tranquilo. Isso aí. E aí a gente viveu juntos aí, ó. Aí eu acredito que é esse momento que a gente tá. Né? Apesar de já ter todos esses anos, parece que tem 50 anos, sei lá quantos anos que a gente está aqui dentro. E ao mesmo tempo parece que tudo que a gente viveu foi ontem. Tão rápido que tudo que a gente vem pensando, planejando e executando aí pra gente conseguir chegar no momento que a gente está. Agora eu acho que eu consegui falar, né, André? Antes de você. Agora a história do André também é legal. Eu acho que é uma das mais legais, né? Pra você ver, eu comecei, minha história parece um pouco da Jéssica, deixa porque eu passei no depósito. Então acho que a gente tem isso em comum. Né? Todos os funcionários da Eliane. Passa os funcionários bons lá, né? Passa não, isso daí. Quem tá no depósito hoje fica esperto. Esperto. É uma possibilidade, É uma possibilidade. Mas olha pra você ver, eu acho que o mindset começa muito dentro da gente, sabe? Começou comigo lá no depósito, eu trabalhei lá no depósito, né? Eu junto com o Dejan, não chegou a trabalhar lá comigo, mas vez ou outra ele estava lá. Mas eu trabalhei lá durante, se não me engano, 5 anos. A Jéssica trabalhou menos tempo. Quando eu entrei lá, a Jéssica ainda trabalhava lá, né? E aí chegou um tempo que eu sou uma pessoa que quando eu chego num lugar, eu gosto de sempre de absorver, aprender o máximo que eu puder e ir crescendo e contribuir. E isso daí eu consegui fazer lá dentro desses 5 anos, porque quando eu cheguei lá eu ficava limpando caixa, nossa, era o serviço mais chato, né? Quando a gente chega, não tem experiência, não sabe fazer nada, então era o serviço mais chato. Chegava lá e desembolei aquele negócio, eu fui fazendo isso, onde que eu organizava, aí mudei, né? Eu fui mudando, as coisas foram evoluindo. Só que depois de um tempo, né, que eu tava lá, né, fui para vendedor, depois eu comecei a adquirir responsabilidades lá também, de compra. E aí, teoricamente, eu era Você chegou a ser gerente do depósito, né? Eu não tinha isso na carta. Responsabilidade, sabe? Mas é uma baita experiência, né? Porque Mas olha você pra chegou você ver. sem saber nada e já estava assumindo as responsabilidades. E aí, depois com o tempo, eu fui assumindo responsabilidade. E chegou um momento que, depois de ter assumido, acho que quase todas as responsabilidades que eu poderia assumir lá, eu só não cuidar da parte financeira, né, diretamente, porque eu não consigo vender, comprar, gerenciar a equipe e ainda cuidar financeiro, né, e ficar lá no balcão e atender. Mas aí eu cheguei um tempo que eu vi que eu estava no meu limite. Eu falei, olha, aqui do jeito que eu estou, eu vejo que eu não consigo crescer mais, eu me senti limitado. E aí isso começou a gerar frustração. Eu falei, pô, eu quero ir mais, né, eu acho que tem mais alguma coisa, sabe? E aí eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí falei, tentei de várias formas lá, ver se tinha alguma coisa que eu me encaixava, que eu conseguia avançar. E aí eu falei assim, vou sair, vou procurar. E aí tive um projeto lá, falei, a partir de hoje eu vou começar a fazer isso. Montei meu projeto, conversei com minha esposa, na época eu era casado. E aí ela falou assim,
beleza. É tudo que eu precisava do ok dela. Ela falou, beleza, vambora. Você não fala era não, porque senão vai te bater, viu? Você já era, né? Você ainda está Você casado, falou senão... que na época você era casado, Não, já foi meio era. estranho. Eu vou fazer esse parênteses aqui, porque com certeza... Não, a eu gente já vai era escutar. casado, né? E continua muito bem casado, né? Tem ela, tem o Nicolas lá, sou muito feliz. E aí eu fui e falei assim, né? Se ela me apoiou, porque assim, quem é casado, se você não tiver apoio de quem está do seu lado, cara, é muito difícil as coisas darem certo também. Falei assim, não, vou sair, vou fazer alguma coisa aqui pra mim. E aí fiquei 3 meses estudando um negócio, fui lá e comecei. Fui lá, comecei a comprar mercadoria, fazer. Depois de 3 meses que eu saí, o Dejan e o Djalma vai me ligam. André, se hoje é uma oportunidade aqui na JCD e seu nome surgiu aqui, só. Falei, não, Dejan, estou fazendo outras coisas aqui, não sei o quê. Ah, mas vem cá pelo menos para conversar. Beleza, eu conheci, né? E assim, aí vim. Aí, no dia que eu ia vir, foi o dia que meu pai faleceu. Aí eu não pude vir, aí passou uma semana, aí eu mandei mensagem para ele, deixa, vocês falaram que conversa semana passada, semana foi meio corrida aí, podemos conversar? Podemos. Aí vim. Aí a gente foi ali pro fundo, né? A gente não foi pro escritório aqui, não. A gente foi ali no fundo no meio de um tanto de bagunça, confusão danada. Confusão danada, tá fazendo reforma ali no fundo. 3 cadeiras de ferro. 3 cadeiras de ferro enferrujada, puxou cada um, Aquelas Dejão, botecas o antigas, Marco né? Túlio puxou outro e falou, André, seguinte, a gente tá com um desafio aqui na contabilidade e a gente tá sem um profissional hoje no time de legalização. Aí eu falei, nem sei o que é legalização. Que é isso? Aí eles falaram assim comigo, não, eu preciso de uma pessoa e você tem um perfil da pessoa que a gente, esse é o perfil da pessoa que a gente precisa aqui. Eu falei, mas eu não gosto de contabilidade não, Dejan. Eu falei com tudo, eu falei, esse negócio de contabilidade eu não gosto, não é meu Nós perfil. costumamos convencer o André, né? Difícil. Aí eu fui e falei assim, mas o que é isso daí? Ele falou, não, tem uma pessoa que trabalha aqui hoje, mas hoje ela não está conseguindo atender nossa demanda e tudo. A gente está com os processos atrasados, a gente não consegue fazer uma constituição, alteração, e eu nem sabia o que você estava falando, mas tudo bem. Eu falei, gente, mas eu não sei se fazer isso não. Não, só, mas você pode vir aí, no dia que você quiser começar, eu confio, não sei, você pode começar aí, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu falei, gente, mas se eu fizer alguma coisa errada? Não, fizer não tem problema não, pode começar. Já tava tudo atrasado, não era feito. Pra fazer rápido já era uma evolução. Era melhor fazer. Fazer errado era uma coisa, mas eu sabia, eu falei, isso Melhor feito do que perfeito, né? Eu falei, o TG, o Túlio é doido, assim. O cara é doido. Aí eu cheguei cá, quando eu cheguei cá, uma pilha de processo, cara. Um negócio tudo. Você lembra aquela pasta, né? É Passa uma com muito de pasta. plástico. É uma pasta com tanto de processo atrasado, que era tudo manual, não é nada igual a gente usa nas ferramentas, hoje é tudo digital, né? Então, assim, a gente não tem papel hoje de legalização. A gente tem contrato antigo de empresa antiga que, infelizmente, tem, né, é arquivado ainda ou no cartório ou adjunto comercial antigo, mas hoje em dia a gente não tem mais. Mas na época era isso, uma pilhona de processo, uma pilhona de pedido de alvará, que uns tinham sido liberados, outros tinham sido deferidos. Eu cheguei naquele negócio e falei, gente, e agora? Como que eu vou fazer com isso daqui? E aí comecei a aprender. Tinha uma pessoa que na época ela era muito experiente, só que ela não conseguia nos atender. E aí ela começou a me ensinar, só que ela me ensinava assim, o básico, né? Assim, porque ela não tinha tanto tempo também para ficar comigo o tempo todo. E de maneira que ela foi ensinando, eu fui pegando o que ela me ensinava e fui pesquisando também, fui correndo atrás. Eu falei, eu preciso de bom, que eu preciso aprender a fazer isso daqui, né? O que eu acho que é, só fazendo um parênteses nisso, André, acho que tanto eu, a Jéssica, como você, nós vivemos isso. De aprender o que fazer, não como fazer, né? A gente sabia, você E o mais precisa engraçado fazer é isso. como o Dejan e o Djalma confiou isso na gente, né? Porque eu não tinha confiança em mim mesma. Nenhuma, zero. E aí, Só para responder, eu sempre fui, meu pai também, a gente, né, tem essa, vamos dizer assim, essa diretriz, que é muito melhor o perfil do que a técnica. Sim. A técnica a gente consegue ensinar, paga um curso, a pessoa aprende, ela se vira e tal. Mas o que a pessoa isso é dela. Então, não tem. Aí é justamente por isso que quando a gente vê que são pessoas que encaixam naquilo que a gente acredita, que tem um perfil que a gente vai ver que vai dar certo, a gente aposta. E muitas vezes, eu acredito que, principalmente no nosso caso, nem ter isso desenhado, né? A gente não tinha desenhado o que a gente queria, o que a gente acreditaria, o que a gente desenvolveria. E mesmo assim já vai trazendo pessoas que já se conectam com isso. Acaba resumindo naquela frase que a gente fala aqui quase toda semana, né?
Quem é bom em qualquer lugar. Então, seja como vendedor, seja como administrador. É claro que precisam ter ali as suas qualificações técnicas com o decorrer do tempo, mas a pessoa que é boa no sentido de querer desenvolver, querer aprender, querer entregar alguma coisa diferente, ela aprende, ela entrega, né? E aí, muito interessante que quando eu entrei, quando eu saí do depósito, na verdade, eu tinha uma determinação. Eu falei, eu não quero voltar a trabalhar de carteira assinada. É uma coisa meio louca, né? Na época, porque, assim, minha esposa é de família tradicional e para a família dela, a pessoa, para ser um trabalhador, o cara tem que estar com a carteira assinada, tudo bonitinho. Cara, lá eu não sei, eu posso estar falando até besteira, mas tem alguns da família que pode achar que eu sou preguiçoso até hoje. Você já é tranquilo demais, você ainda não quer trabalhar de carteira assinada? Aí, tipo assim, eu saí e falei, não quero assinar mais carteira. Era tipo meio doideira. Eu falei, não, mas não quero. E aí, beleza, eu vim trabalhar e eu falei com o Dejan, como eu falei, Dejan, eu saí, mas é porque eu quero empreender, eu quero ter um negócio e tudo. Quando eu vim, eu já tava com o negócio já, né, em andamento, já tava fazendo alguma coisa. E aí eu fui e vim aprendendo, né? Eu peguei a pilha de processo, fui desembolando aquele negócio. Depois de 3 meses, a pessoa que estava aqui... Qual foi o ano mesmo, André? 2019 que eu entrei, né? Abril de 2019. E aí, no ano que eu entrei, passou 3 meses, né? Que eu entrei, a pessoa que era responsável aqui, ela saiu. Né? E aí o Dejan falou assim, André, a pessoa não está nos atendendo, agora vai ser com você. Eu falei, Dejan, mas eu não aprendi ainda não, André. E se eu fizer errado? Não, tudo bem, tá tudo certo. Cara, se ele falou que tá tudo certo, então meter pau nisso daqui. E aí, cara, eu peguei, abracei aquele negócio e fui. E eu gosto muito de desafio, sempre gostei muito de desafio. Assim, se falar que um negócio é impossível, aí você pode falar comigo que eu vou quebrar minha cabeça ali, só se não tiver jeito mesmo, mas se não tiver, a gente arruma um jeito. E eu gosto de coisa difícil. Eu falei assim, esse negócio é difícil, mas se ele falou que se não tem problema se eu fizer errado, então é tudo que eu precisava ouvir, porque minha cabeça é, se eu fizer um processo desse errado, como que eu vou, né, arcar com os custos desse processo aqui, porque eu não sei fazer. Não sabia fazer tudo, mas com 3 meses eu aprendi coisa demais, sabe? Eu consegui aprender muito. E aí a gente foi desenvolvendo, né, o tempo foi passando, e aí eu comecei a desenvolver processos, comecei a identificar onde que estavam os nossos problemas, então... no início foi muito bomba. Tipo assim, o cliente ligava, falou, André, como que tá o processo? Processo, aí correndo no Marco Antônio, falou, Túlio, ajuda aqui, pelo amor de Deus, cara, tá perguntando processo, eu não sei o que tá falando, não. Eu prometi entregar tem 15 dias. É um processo que eu acho que tem 6 meses que tá aqui, é uma alteração que tá na junta comercial passando há 3 meses, 4 meses. Eu falei, gente, mas o que nós fez? André, eu acho que não sei não, tem que olhar aí. Quando eu ia ver, não tinha feito nada, cara. Eu pegava só desarmando bomba. Então, acho que os 6 primeiros meses a 1 ano foi só desarmando bomba. E foi justamente você entrou nesse período que a gente falou um pouquinho antes aqui. Foi um período que a gente cresceu muito sem estar preparado para isso. E foi uma das nós brincamos aqui do DP e do financeiro, mas todos os departamentos tiveram, né? Inclusive o de legal, né? Sim. Isso. E aí eu falei isso. Aí depois de 1 ano eu comecei a organizar as coisas e como eu falei, não, a gente agora tem que padronizar, né? A gente tem que criar processo, a gente tem que ficar melhor nisso daqui. E aí eu fui identificando qual que eram os problemas que a gente tinha no nosso processo. E aí quando eu fui identificando os problemas que a gente tinha no processo, eu vi que a gente estava fazendo, a forma com que a gente estava fazendo estava legal. Eu falei assim, não, a gente precisa melhorar isso daqui. E aí eu fui mudando a forma da gente tratar, alinhamento de processo, reunião que a gente fazia. Então a gente mudou tudo. Então, hoje, mudamos muitas vezes, né? Até chegar no momento vezes. E hoje ainda eu creio que a gente vai mudar ainda mais, né? Daqui para frente. Acho que a evolução é isso. Acho que todo o ambiente, todo lugar que a gente está e todo ser humano, acho que ele tem que preocupar com a questão da evolução. Cara, se você não evolui, se você não cresce, se sua mentalidade não muda, você para no tempo. Se você para de existir também. A evolução é garantia da existência. Então, se o cara para de evoluir, as empresas que param de evoluir, elas morrem, né? Tudo que para de crescer, de evoluir, morre. Então, assim, eu vim trabalhando muito nisso e o que me dá satisfação de trabalhar hoje, estar na CNPJ, e hoje agora, né, como sócio, né, da CNPJ Serviços Empresariais, é saber que todo mundo está com esse mesmo propósito, cara. Todo mundo está pensando em crescer constantemente. Então, se andar com pessoas alinhadas com o seu propósito faz muito sentido. E quando eu tive essa decisão lá em 2018, que eu falei que eu não queria trabalhar de carteira assinada porque eu queria algo, porque eu queria crescer, que eu não queria ficar estagnado,
foi muito por isso. E aí depois de um ano eu né, fui compartilhando com o Dejan, falou, a gente precisa fazer isso daqui. E eu vi que o Dejan sempre abraçava muito. Então, assim, eu falei, não, faz sentido, porque ele está alinhado com o meu propósito, ele está alinhado com o que eu quero para mim. E aí, depois de 1 ano e meio, 2 anos no CDJ, André, eu tô vendo que você está trabalhando aqui, mas a gente só tem um contrato, não sei o quê, vamos assinar sua carteira. Aí eu falei, Dejan, assim de coração. Não tô querendo, não. Mas assim, eu posso continuar trabalhando aqui, porque o meu contrato com ela era de 6 meses. Então eu falei, de 6 meses a gente conversa. E a gente tava morrendo de medo. Você lembra? A gente ia conversar. Nossa, será que o André vai sair? Tá chegando. Que nós vamos Meu fazer? Deus. Nós vamos ter problema de novo no legalização? Eu falei, de 6 meses a gente troca ideia, a gente renova aí nosso contrato e tudo. E aí a gente continua. Eu falei, ó, eu quero trabalhar com pessoas alinhadas com o meu propósito. Então, se de 6 em 6 meses eu perceber que a empresa continua alinhada com crescimento, com busca e evolução e tudo, eu quero continuar. E aí foi isso. E aí depois de uns 2 anos, não, André, vamos assinar sua carteira, não sei o que. Eu falei, ô Dejan, sinto muito, mas eu não tô com esse propósito, não. Meu sonho continua sendo empreender. Deixa as coisas. A gente pode alinhar um novo valor né, para mim continuar trabalhando, mudar o contrato e tudo, mas eu não quero assinar carteira por enquanto, não. Eu não tenho essa vontade, não. Aí foi passando aí que surge a oportunidade da gente desmembrar o time legal, porque depois da gente estruturar toda a parte de legalização, de constituição, de alteração de empresa, depois a gente entrou com registro de marca, outros tipos de serviços também, a gente viu que fazia sentido e é uma dor de outros escritórios também. Então a gente viu que fazia sentido desmembrar e fazer com que a CNPJ tivesse uma nova empresa para registros empresariais, voltado para isso. Aí daí que surge a oportunidade de eu entrar como sócio nessa empresa que é um braço, né, da CNPJ Soluções Empresariais hoje. Então eu passo muito por isso. Que história, hein, André? De ajudante do ajudante de loja, de um depósito. Não, e eu não te contei porque assim, antes do depósito teve outros empregos que eu trabalhei. Então, o meu primeiro trabalho até chegar aqui hoje, eu já trabalhei de várias coisas, já fiz várias coisas. Não então, tem que assim, falar com esse pessoal da família lá que eu não tem nada de preguiçoso, não, né, André? Eu já comecei fazendo aquelas luvas de academia, cara, aquilo dali, de novinho, 15 anos, eu já fazia aquilo dali. Depois, quando eu fui ficando mais velho, trabalhei de atendente telemarketing. Depois trabalhei em posto de gasolina como frentista, já trabalhei em sacolão. Assim, já fiz de tudo, assim, um pouco. Mas todos os lugares que eu passei, uma característica que foi bem marcante é que todos eles eu entrei de baixo e quando eu saí no último lugar que eu poderia sair. Isso daí eu acho que é muito interessante. Quando eu comecei a fazer luva, eu comecei só ajudando o cara para lá. Depois eu fazia as luvas, embalava e só entregava para ele entregar lá. E aí, como ele não quis continuar, o negócio acabou. No sacolão, eu entrei como ajudante, repondo o banco e tudo. E quando eu saí, eu era responsável por todo o sacolão. Depois o dono era eu, sabe? E aí, depois eu trabalhei na atendente telemarketing. Aí subi dois degraus lá dentro lá. E aí tinha um processo seletivo. Eu falei, aqui não é lugar para mim. Eu acho que não tem conexão com aquilo que eu quero. Aí eu fui e falei assim, não faz sentido. Aí fiquei parado um tempo, falei, o único serviço que apareceu foi posto de gasolina. Falei, vou trabalhar lá. E aí eu trabalhei lá, fiquei 2 anos, saí de lá abaixo do gerente de pista, que era o cara que estava lá, o gerente de pista, que era o cara que estava lá 10 anos, né? Então não tinha como, era muito difícil eu assumir o lugar dele, mas depois dele era eu. Depois trabalhei no depósito, depois da dona do depósito era eu. Então assim, todos os lugares eu sempre dei meu melhor e sempre procurei entregar o melhor que eu tinha, porque eu acredito muito nisso. Se eu entrego o meu melhor, se eu cresço, se minha mentalidade muda, se eu começar a evoluir, o lugar que eu tiver vai evoluir. Então, assim, por isso que eu falei lá no começo, que o mindset parte muito da gente. Se eu cresço, a CNPJ cresce, né? Se eu aprendo, é bom para a CNPJ também. E é legal isso que o André colocou, que isso foi uma preocupação nossa, né? No nosso processo de transformação, quando a gente definiu o nosso propósito, que acho que é legal talvez contar a história ali para quem não sabe, né? Até então a gente começou então nessa pegada digital ali, logo depois que a gente trouxe a CX Contabilidade tudo para Ibirité, né? Se tornou tudo a JCD. A gente teve uma dificuldade muito grande em gestão financeira, porque até então eram 2 CNPJ separados, tinha receitas separadas e tal, tinha muito problema em gestão financeira.
E aí o sistema que a gente utiliza ainda utiliza até hoje, né? Um software contábil. Eu entrei em contato com eles pedindo um módulo financeiro. Aí eles queriam me cobrar R$800 de implantação e treinamento, mais 250 de aumentar a mensalidade. Falei, velho, eu não vou pagar isso tudo. E aí procurando no Google lá... E a conta toda fechadinha, né? Eu recebia 17, 10 para pagar a prestação, os outros 7... A gente quase nem gerava o boleto, era muito pouco, né? Porque gerava um recibo de honorário. Você vê. Não, nós ficamos muito tempo só... Porque eu fazia DP e financeiro. Não, mas... A Jéssica, ela fazia DP financeiro. Eu falei, Jéssica, firma mais no administrativo do que no DP. Ela não quis, não acreditou em mim, ficou tirando DP, administrativo. Agora você vai ter que voltar pra cá. Vai ter que recuperar o tempo. Mas aí foi, né? Aí nós não conseguindo um sistema financeiro, procurando no Google lá, sistema financeiro gratuito, foi quando a gente descobriu a Conta Azul, que hoje é o nosso principal parceiro, acho que é um dos principais influenciadores da nossa transformação, da nossa mudança. E aí nós começamos lá, usando aqui dentro do escritório, depois começamos a indicar para alguns clientes e tal. Muito devagarinho. Muito devagar ainda, aprendendo ainda como fazer a utilização dessa integração, né, do software financeiro com o software contábil e tal. Mas acabou que gradativamente nós fomos adquirindo mais licença e tal, chegamos a ser nível ouro. E aí o nível ouro lá na parceria com a Conta Azul, a gente ganha a possibilidade de viajar lá para Joinville, onde é a sede da Conta Azul, né, e fazer uma imersão lá, né, de um dia, 2 dias, não lembro direito. E aí eu fui. Lá em julho de 2018, e sim, fiquei apaixonado, assim, porque eu falei assim, eu voltei assim, eu fiquei assim, gente, tudo que a gente faz de forma errada. E aí foi muito legal que eu sempre tive uma visão, e quem pegar a logomarca da JCD mais antiga, assim que eu assumi, né, uma logomarca com fundo preto e dourado, uma logomarca muito mais voltada para o escritório de advocacia, para um banco, para uma empresa muito mais, vamos dizer assim, formal, né? Tradicional. E depois quando eu vi lá quando eu estive dentro da Conta Azul, eu falei, gente, a gente tem que deixar de ser parecido com um banco, um escritório de advocacia, ou com qualquer empresa mais tradicional, e nos parecer mais como uma empresa de tecnologia, como uma startup, como uma empresa de mais inovadora e tal. E aí quando eu voltei, eu falei assim, fiz a reunião com o pessoal e falei assim, tudo que a gente fez até hoje, nós fizemos de forma errada. Vamos meio que começar do zero, assim. E todo mundo achou a gente muito louco, tal. Na época eu já queria mudar de nome, eu fiz uma votação com o time lá pra ver, o pessoal... Ninguém queria mudar de nome na época, ficou a JCD, que era o nome que eu não gostava, desde sempre, eu não gosto da JCD. Mas ainda bem que a gente não mudou naquela época. Né? Não, muito melhor agora. Mas nada acontece por acaso, né? O destino tá tudo traçado. E viemos nessa nova pegada que encaixa, né, no que a gente está falando aqui de mudança de mindset, da gente deixar de ser uma empresa tradicional e virar uma empresa mais voltada para a inovação. E aí, casa, né, em 2 pontos que o André colocou ali muito bem. Primeiro propósito. A primeira coisa que a gente definiu, né, foi por que a gente iria existir. Por que a gente está aqui. Né? E aí, desde então, o nosso propósito é ajudar os nossos clientes a alcançarem sucesso. Então, a gente existe para ajudar o nosso cliente a alcançar sucesso. E depois disso, a gente desenvolveu 5 passos de transformação. Né? E esses 5 passos de transformação, o segundo passo encaixa perfeitamente no que o André falou, né? Que no nosso caso aqui é o foco no crescimento. E um dos pontos do foco do crescimento é da gente, de acordo com a empresa que não cresce, ela acaba perdendo pessoas com potencial, porque não tem para onde a pessoa crescer também. É o que aconteceu com o André em todos os lugares. Justamente, é por isso que eu estou falando. E aí isso é uma responsabilidade nossa, que hoje virou um princípio de liderança. Então, assim, até para deixar um pouco mais claro para quem está nos escutando, a gente tinha um propósito, ajudar os clientes a alcançarem sucesso. E depois a gente tinha 5 passos de transformação que hoje são os nossos princípios de liderança. O primeiro dele, empoderamento do time. Então, a gente quer que o time realmente seja, né, empoderado, que tenha liberdade com responsabilidade, que realmente consiga alcançar novos objetivos, porque a gente não vai conseguir alcançar o que a gente quer sozinho, então a gente precisa de um time muito bom, um time engajado dentro do nosso propósito. Depois, foco no crescimento, né, que passa por isso que eu acabei de falar, que é o fato da gente crescer, a gente vai abrir novas posições, né, então novas pessoas vão poder entrar no time, né, pessoas que estão no time hoje vão poder crescer, vão poder se evoluir, vão poder, né, ter outros desafios, outros objetivos, e também que para a gente volume é mais importante do que margem. Então a gente foca no que a gente fala ali, que é construção de valor eixo. Quanto mais pessoas impactadas,
mais possibilidades de novos serviços a gente tem para oferecer, né? Por isso a CNPJ é um hub de soluções. Depois a gente deve tocar nesse ponto aí. Então, foco no crescimento. Segundo, construção de ativos, né? Então, a gente pensa muitas das vezes que o ativo de um escritório de contabilidade, né, ele é só a lista de clientes ali, só a sua carteira, a sua né? carteira de clientes, que muitas vezes é o que é vendável, mas se a gente for parar para analisar, né, além disso, a gente tem duas coisas que valem muito, talvez até mais do que a carteira de clientes. Que um é a marca. Quando eu falo marca, eu falo da marca, tanto a marca publicitária quanto a marca empregadora, né? Como uma empresa que quer, né, crescer e quer ter as melhores pessoas, ela tem que conseguir atrair os melhores talentos, né? E também automaticamente tentar atrair, né, os clientes. Então, a marca é muito bom. E o segundo ponto, principalmente no ramo de contabilidade, que é dados. A gente tem informações aqui que todo banco, para emprestar um dinheiro, ele precisa dos documentos, das informações de contabilidade. Então, a gente ter essa gestão dos dados é muito importante, né? O quarto ponto é a experiência do cliente. A gente efetivamente conseguir aprender para o cliente, realmente estar mais próximo dele. A gente até brinca internamente aqui que todo cliente ele é carente, né? A gente precisa estar próximo. Tal, O que não é uma brincadeira, é uma realidade. Sim, Nós sim. somos carentes com os nossos fornecedores. Sim, com certeza. Né? Então, quanto mais próximo a gente está, quanto mais a gente aprender com ele, quanto mais preocupar, né, com o que é sucesso para ele, entender, eu quero ajudar você a chegar no sucesso, mas o sucesso é para você, não é para mim. O que eu posso fazer para te ajudar a chegar? Então, focar na experiência do cliente. E, por último, que é a visão de longo prazo, que eu acho que é o mais forte, assim, para a gente, assim, que é a gente entender que aquilo que a gente está plantando aqui, a gente vai colher daqui a um tempo. As coisas não acontecem do dia para a noite. E acaba que a nossa geração, talvez até vocês que são mais novos que eu, né, a geração de vocês ainda, é mais imediatista do que a minha ainda. E conseguir fazer com que as pessoas entendam, né, é muito difícil, porque aquilo que a gente está plantando hoje é aquilo que eu comecei a falar lá em 2018, e que se a gente for analisar, só o Túlio e Jéssica que estão aqui hoje. De uma equipe, Jéssica pode me corrigir, mas era 8 pessoas, talvez? 7, 8 pessoas na época, e que as pessoas não conseguiam vislumbrar o que a gente poderia nos tornar. Né? Então, essa visão de longo prazo, que é o nosso quinto, na época era o passo da transformação e hoje é um princípio de liderança aqui das CNPJs, ele é fundamental para isso que a gente está construindo. E não só o que a gente já chegou, né? Mas o que é aquilo que a gente ainda vai chegar. Não, fantástico. Acho que a gente conseguiu colocar aí, dentro de toda a nossa transformação e da nossa evolução, os principais pontos que nos ajudaram a chegar até aqui. E o que é muito legal é que a gente conseguiu materializar isso, né? E você, Dejan, foi muito responsável por isso, por nos ajudar a fazer isso e hoje entender que esses passos, que o equilíbrio entre departamentos, o equilíbrio entre pessoas, né, nos processos também, que são extremamente importantes, é possível e, além de ser possível, também é copiável, né? Então, a gente conseguiu desenvolver alguma coisa assim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, aí eu acho que tanto a Jéssica quanto o André vai conseguir falar, né, junto com nós sobre esse processo que a gente criou, que é a metodologia, hoje chamada do método A Coisa. O que é o método A Coisa? Para quem não sabe, né, eu falei no início, foi um método que a gente criou focado em transformação contábil, mas hoje a gente já consegue enxergar esse método aplicado e funcionando já em empresas de diversos segmentos. Como que veio essa ideia? Por que surgiu isso? E conta pra gente aí, como que foi essa situação do método A Coisa? Você sonhou e acordou com essas letras aí? Não, é legal. Vamos lá. Na verdade, aconteceu justamente por causa daquele momento que nós já conversamos aqui, de meados de 2019, final de 2019, início de 2020, que foi quando a gente cresceu muito, a gente focou muito em marketing e vendas, mais em vendas do que marketing na época ainda, Não, né? totalmente em venda, né? Passava Vamos alguém focar. que queria abrir uma empresa, a gente abre de graça. A gente realmente estava muito focado em crescimento ali e buscar vendas de todos os jeitos, né? E é uma coisa que o próprio mercado de contabilidade estava falando muito na época, né? A gente via muito, ainda fala muito de marketing de venda e tal. E hoje a gente vê que, vender é o mais fácil que tem, difícil é você conseguir encontrar o equilíbrio. Mas aí a gente cresceu muito, vendeu muito ali, igual a gente falou, e a gente olhava para dentro do escritório, estava em todo lugar, tinha uma bomba para explorar a qualquer momento. Né? Algumas mais fáceis de desarmar, outras muito já mais tinha explodido. complexas, né? E aí a gente entendeu porque não adiantava ser bom em uma coisa só.
Não adianta ter uma empresa que vende muito bem. Não adianta ter uma empresa que consegue ter uma operação muito boa. Né? Só isso, né? Não adianta ter uma empresa que tem só uma parte administrativa muito boa. Então vamos pensar na gente aqui na época que a gente já contou. Pô, eu vendia muito bem, tinha muito problema de operação, igual a Jéssica falou, departamento pessoal, eu tinha que fazer folha de pagamento, não tinha recebido os documentos ainda, lá na legalização tinha processo lá que estava parado há 2, 3 meses, a gente nem sabia como é que estava. Né? Mas mesmo se a minha operação fosse boa, pô, não adiantava nada. Se o meu administrativo ainda continuava ruim, que é de não mandar os boletos para os caras que a gente fechou. Né? De não conseguir fazer, né, uma gestão de quem efetivamente é nosso cliente e quem não é nosso cliente. Né? Então a gente focou que a gente precisa encontrar o equilíbrio dentro disso daí. E até então o que a gente tinha? A gente tinha comercial, tinha a operação e tinha administração. Falei, velho, como que a gente vai criar uma coisa que eu consigo deixar de uma forma mais impactante ou mais perceptível para o pessoal, porque a gente tem que focar em encontrar o equilíbrio desses 3 pontos: comercial, operação e administração. E o que é legal disso daí, Deja, antes de você entrar nesses detalhes, é que a gente conseguia entender onde inicia a caminhada de um e finaliza de outro. Ou até quando, né, devem se acompanhar e tudo mais. Essa divisão também foi muito importante para nós. Sim, que aí foi quando a gente entendeu que a gente precisa ter uma jornada do cliente. Na minha opinião, acho que foi uma grande mudança de chaves ali. Né? Porque quando a gente tem uma jornada, eu consigo entender o que acontece com o meu cliente desde lá, né, do início, quando ele ainda é só um lead, ou um contato, uma indicação. E aí surge o que a gente hoje chama de atração. Eu preciso ter uma forma de atrair esse cara. Né? Seja por indicação ativa, seja por marketing digital, seja um marketing de conteúdo, não importa. Eu preciso ter uma forma de atrair esse cara. Depois eu vi que o comercial, ele não é só venda. O comercial eu preciso vender e integrar esse cliente, porque como a gente trabalha hoje com a contabilidade digital, se o cliente vem e não se adapta ao nosso modelo, eu estou levando uma bomba para o meu time operacional. Então eu preciso fazer com que esse cliente se integra dentro do nosso modelo de negócio. Que durante muito tempo foi um baita problema aqui. Mas, na verdade, acho que foi um dos nossos maiores problemas. Tanto que até hoje, quando eu tenho a oportunidade de conversar com outros contadores e tal, eu falo que o processo de onboard, que é esse processo de integração, na minha opinião, é o mais importante de todos os processos internos de uma empresa contábil. Porque é ele onde você vai conseguir fazer uma avaliação de perfil de cliente, onde você vai ver se aquele cliente é organizado, não é organizado, treinar ele na utilização das ferramentas, passar para ele quem são as pessoas responsáveis que ele precisa procurar dentro da empresa, né? Quais são as responsabilidades dele que ele precisa encaminhar, documentos, tal, né? E hoje a gente consegue... Outra coisa interessante que a gente faz hoje é até a qualificação do perfil, né? Até antes Sim, do onboard. Sim. É um filtro que vai ajudar antes do cara entrar e você ter esse problema lá no onboard. Então você elimina antes de fazer E a gente viveu essas situações de materializar isso, de criar isso, onde muitas empresas contábeis nem se falavam disso, né? Pessoas importantes no mercado, igual a gente tem hoje, né? Não se falou. A gente, por exemplo, aprendeu o que era onboard e batemos... Nossa, acho que a gente deu muito murro em ponta de faca para conseguir desenvolver o nosso, mas comparando com empresas de tecnologia, porque de contabilidade não tinha. Quando a gente falou a primeira vez em um evento que a gente foi, que a gente estava fazendo onboard, foi tipo, o que é isso, gente? O que vocês estão falando? Vocês é doido? Vocês ficam fazendo treinamento com o cliente 90 dias? Na época era 90 dias. Para depois o cliente, né, tá ali na operação e tudo mais, então foi desafiador passar por isso. Sim. E tem 2 coisas que a gente meio que fomos um dos pioneiros mesmo, né? Na verdade, 3, né? A contabilidade digital, a gente foi pioneiro, somente em Minas Gerais. Quando a gente fala em Minas Gerais, a gente é um dos pioneiros. Mas a parte de onboard e de sucesso do cliente, a gente foi um dos pioneiros a nível nacional. Isso foi fantástico. A gente tem escutado, principalmente, do onboard a gente já não escutou tão palpável, né? Mas a da experiência do cliente, quando a gente escutou, foi fantástico, né? Para nós foi assim... E é transformador. E é super legal quando você se torna, né? Tipo assim, eu lembro, igual eu contei aqui, da primeira vez que eu fui lá na Conta Azul, lá no evento Ouro. Então eu tava lá com os maiores nomes da contabilidade digital hoje do Brasil, né? Tava junto com os caras ali. Então eu era o cara, o peixinho fora d'água ali. Né? E depois você não podia falar pequeno, não. Não, grande eu sempre fui. Mas o mais legal é que depois de 2, 3 anos depois, 2, 3 pessoas daquele ali estavam querendo marcar reuniões comigo para me mostrar como é o nosso processo de onboard. E pessoas referência no mercado contábil, que nos ajuda até hoje. Sim, e somos parceiros, isso é legal no mercado contábil.
E tipo assim, aí aquelas pessoas que no qual a gente via e buscava aprender com eles, estavam também vendo a gente e buscando aprender com a gente. E isso foi um dos primeiros sentimentos, de falar assim, nossa, nós estamos efetivamente no caminho certo. Então, voltando para o método da coisa, então a atração seria, né? A coisa é um acrônimo, né? Então, o primeiro ponto seria isso, né? Então, o A de atração, que juntava com o C, que era comercial no início, mas a gente viu porque só o comercial não faz sentido. Eu preciso de vender e integrar, então virou conversão. Então, a conversão é, eu vendo para o cliente e converto ele dentro do meu modelo de negócio. Depois, a operação, né? A operação por si só, tradicionalmente falando, as contabilidades, todas elas têm uma tendência de trabalhar muito mais para o governo do que para o próprio empresário, para o próprio cliente, que é quem paga os honorários de contabilidade. A gente tem tantas obrigações acessórias, né? Você pega IDIF, social, SPED, DCTF e tal, que a gente acaba trabalhando muito mais para a Receita Federal do que para o empresário. Eu falei, eu não posso ter uma operação que só trabalha para a Receita, eu preciso ter um algo a mais. E esse algo a mais foi o I, que é o I de informação. Que esse é engraçado, que eu tava pensando no I, eu tomando banho. Eu falei, velho, eu já tinha decidido que ia ser a coisa. As melhores igrejas, vem tomando banho. Eu já tinha decidido que ia ser a coisa. Então, porque a gente já tinha atração, já tinha conversão, já tinha operação e já tinha administração. Então, faltava o I e o S, né? E aí o I veio de informação, e faz todo sentido depois, assim. Porque eu tenho uma operação que atende muito mais o físico, então eu preciso pegar a informação da minha operação para gerar o que foi o S, que é a satisfação do cliente. Porque eu pegando a informação da minha satisfação, eu gero satisfação do cliente. E por último, a administração, né, que faz todo a bola rolar, né, vamos dizer assim. A gente precisa de ter um bom processo administrativo. Então, hoje, o foco do método da coisa, e que o autor falou pode ser utilizado para qualquer negócio, porque qualquer negócio você precisa atrair, qualquer negócio precisa converter clientes, qualquer negócio você precisa ter uma boa operação, nem que seja uma loja de roupa, precisa ter uma boa operação. Todos precisam gerar informação, seja para tomada de decisões internas, seja, né, para o melhor relacionamento com o cliente. Todos têm que preocupar em satisfação do cliente, todos têm que ter um bom processo administrativo. Então, foi criado e desenvolvido dentro do escritório de contabilidade. Hoje a gente tem essa mentoria para outros escritórios de contabilidade, mas pode ser utilizado para qualquer negócio, né? Que é esse acrônimo, né? A coisa, que é atração, conversão, operação, informação, satisfação e administração. Acho que a gente já falou isso mais de 1 milhão de vezes aqui no escritório, até todo mundo decorar, né? E o mais legal, né? A Jéssica talvez está mais tempo aqui, ela veio quando eu falava isso, era tipo assim, ninguém conseguia entender o negócio. A gente começou a falar disso depois da... Porque todo mundo acha engraçado o nome, né? Do nada sai de uma sala de reunião com o método a coisa. Foi mais ou menos assim. E a gente já saiu com até o pensamento do que seria a logomarca de um foguete, né? Você lembra? Então foi um momento muito legal que a gente viveu. O método da coisa veio em 2019 para 2020, não foi? Foi logo depois desse problema que a gente teve interno, né? Sim. Nós já conversamos aqui. E aí, início de 2020, porque hoje o que acontece? Como o nosso foco é ajudar os clientes a alcançar o sucesso, o maior índice vamos falar assim, o que a gente acompanha, então a gente vê até que ponto a gente está evoluindo, é a NPS, né? Para quem não sabe, a NPS é uma pesquisa de lealdade do cliente. A gente não quer saber se ele está satisfeito ou não, mas quer saber termômetro, né? Se ele é legal a minha marca ou não. Até porque um dos nossos mantras é transformar clientes em fãs, né? Mas a gente teve uma queda drástica da nossa NPS de 2019 para 2020. Então, assim, se eu errar aqui, eu vou errar pouco, mas era tipo assim, a nossa NPS de início de 2019 deu tipo 83, no final de 2019 para início de 2020 caiu para 20, para 15. Então, assim, a gente cresceu muito, mas a lealdade dos clientes diminuiu bastante. A gente já falava daquele meme de expectativa e realidade nesse momento aí, né? Se a gente tivesse lançado isso, a gente tinha bombado, né? Mas era uma situação que a gente vendia uma expectativa para o cliente e entregava uma realidade que era diferente pela forma que a gente vendia. E aí a gente conseguiu entender esse equilíbrio. E isso é muito legal, porque essa quebra de expectativa não estava porque a gente é ruim.
Tava porque a gente vendia muito bem. O comercial lá era muito bom. É, O comercial chega lá. Não, mas é porque Ele vende como umas todo coisas comercial é fantásticas, assim, né? Tanto Ele vende umas coisas a gente fazia reuniões ali de conversando, tem que parar de vender. Eu falei, velho, não vamos parar de vender, nós temos que melhorar o resto, né? E foi brigamos um desafio muito muito nisso, grande né? da gente conseguir encontrar o equilíbrio. E aí a gente entendeu também, né, que para encontrar esse equilíbrio teria que realmente dar uma freadinha na parte comercial, né, organizamos um pouco melhor, incluímos dentro da parte comercial o onboard, que até então na época não era. Nem existia. Né? Nem existia. E aí a gente veio modelando, vamos dizer assim, aprendendo e construindo o método A Coisa em conjunto, né? E aí eu acho que com o tempo, né, o pessoal foi entendendo um pouco mais aonde a gente queria chegar, que é o que, né, a jornada do cliente. Que hoje a gente tem a jornada do cliente desenhada desde quando ele é um lead, quando ele entra pela primeira vez no nosso site, até quando ele deixa de ser nosso cliente. Até quando a gente manda ali os últimos documentos dele de transferência, né, que é só fazendo uma ressalva aqui, a gente busca ter o melhor processo de saída do cliente possível, porque a gente já cansou de pegar cliente lá com os documentos em saco de lixo, Nossa, tudo Deus. vacalhado, os escritórios anteriores não mandar as informações, não mandar os treinos no tempo hábil. Papel picado. Nossa senhora, é horrível. E aí a gente tem como um pré-requisito nosso aqui, né, Jéssica, um time lá de gestão de... Mandar os documentos, todos os documentos, né? Porque até porque o documento é do cliente. É do não cliente. nosso. E mandar da melhor forma possível. É focar que a experiência de saída dos nossos clientes ela tem que ser como a experiência de entrada. A gente tem que manter o padrão de experiência, até porque experiência do cliente, além, né, de ser um dos nossos princípios, também é outro mantra, né? Sim. Pra quem não sabe, a gente tem 5 mantras e um deles é o experiência extraordinária, né? É legal a gente ir colocando esses pontos, até pra gente não estender muito. Acho que o pessoal tá conseguindo entender de onde a gente veio e a gente já vai falar onde a gente quer chegar. Mas é muito legal a gente ver esses pontos de transformação, que tudo isso leva a uma evolução. E quando eu falei aqui, num tom de brincadeira, que parece que a gente está aqui 50 anos, mas ao mesmo tempo parece que a gente está aqui tem um mês fazendo as coisas, é uma realidade. Porque a gente passou de um escritório de 30 clientes, 20 e poucos clientes, para 60. Depois de um escritório totalmente convencional, tradicional, né? Vamos usar até a palavra arcaico, porque a gente usava ainda muito, deixava de usar muitas ferramentas por resistência. E passamos para ser um escritório de contabilidade digital. Depois criamos um método de transformação para a gente detalhar tudo aquilo que a gente sofreu. E hoje a gente não é mais um escritório de contabilidade. Então, assim, e aí você pensa, a gente passou por tudo isso, vamos datar assim de 2016 para cá. Então a gente vai fazer 6 anos nessa evolução, que já deixou de ser uma transformação, que é muito mais que tudo aquilo que a CNPJs, a JCD, a Contabilidade Degiane viveu durante todos os anos. E aí, para o pessoal não ficar perdido, né? Por que nós não somos uma contabilidade mais, né? Nós não nos nomeamos assim. É porque quando a gente entendeu que o método A Coisa conseguia nos entregar um equilíbrio, a gente viu que ajudar o cliente era muito mais do que fazer folha de pagamento, guia de imposto e a frase que o Dejan mais usa, uma das que ele mais usa aqui, balancete para quando o banco pede. Exato. Então a gente esqueceu isso, né? E aí veio muito pelos princípios da liderança, que eram os nossos pilares ali de transformação, né? Veio muito pelos mantras, né? Isso foi no início de 2019, os nossos mantras vieram desses valores que a gente criou, onde a gente parou toda a nossa equipe, escreveu na parede. Né? A Jéssica, você já estava aqui? Acho que foi no início, né, de 2019. Foi o primeiro dia útil de 2019, a parede era preta, aquela Isso, parede. cada um escreveu uma palavra na parede do que a gente queria para o ano de 2019, e isso transformou em nossos valores, que na época a gente ainda usava missão, visão e valores, e depois a gente transformou isso no nosso propósito e nos nossos mantras, além de alguns outros pilares que a gente tem aqui, de chaves de relacionamento e tudo mais. Então, tudo isso... Que aí eu já depois podia até dar uma sugestão pro Felipe aí depois, nas caixinhas de perguntas e respostas lá de terça-feira, que pode lançar uma caixinha lá de conheça CNPJs, o que você queira entender ou conhecer um pouco de CNPJs, que a gente pode falar com o Felipe aí, que é o nosso marketing, produtor, web designer, desenvolvedor de Videomaker. vídeo, e aí vai.
editor de áudio, e aí vai, né? Então, tudo isso nos levou para esse momento hoje, que eu acredito que é o melhor momento que a gente está vivendo, né, da CNPJ. Um momento que ainda tem muitas turbulências, que a gente ainda vai aprender muito, mas felizmente são turbulências controladas, né? E algumas até criadas por nós mesmos. A gente fala, pô, isso aqui funciona, mas não é do jeito que a gente quer. Vamos desfazer e fazer de novo? Aí a gente cria uma turbulência controlada para a gente resolver. E dentro disso tudo, a gente tem onde a gente quer chegar com essas formas. E eu queria que vocês falassem um pouco aí da visão de vocês, como que a gente está nessa caminhada e até onde a gente quer chegar. Aí, André, fala aí, pensando no braço que a gente tem hoje dos registros empresariais. Eu vejo hoje que toda casa, ou quando você vai reformar, quando você vai construir, você sempre começa pela base. Então, acho que tudo que a gente fez hoje, até agora, é construindo base, sabe, alicerce. Então, eu acho que a gente está por mais que a gente fez muito, mas eu acho que a gente está no começo ainda. Porque eu acho que a gente pode evoluir muito. Eu sou um cara que acho que às vezes eu fico olhando muito para frente, sonhando demais, mas isso é legal, porque o que faz a gente evoluir e crescer é isso, é você olhar para frente e começa a deslumbrar. O que o Dejan sonhava lá em 2016, começou a sonhar em 2018, 2019, passando para a galera e que ninguém abraçava, o pessoal ficava olhando para ele, né, e falando, não, o Dejan é doido, não, o Dejan tá com essa ideia aí, não sabe nem falar direito os negócios, não sei o que, e ficava zoação e tudo. E hoje as pessoas não estão mais. Por quê? Porque elas não acreditavam, né? E aí você tem um time que acredita e que está disposto a ir para cima e fazer, eu só penso que a gente está bem no começo de tudo, sabe? Eu acho que a gente já tem uma boa estrutura hoje, porque para aquilo que a gente sonha daqui a 1, 2, 3, 5 anos, acho que daqui a 5 anos, que é uma meta que o Dejan tem daqui a uns 5 anos, a gente está muito mais evoluído e muito mais à frente do que a gente já cresceu. Eu creio que nesses próximos anos aí, eu compartilho muito dessa ideia do Dejan, que quando a gente tiver aí daqui a uns 4, 5 anos, em curtos períodos de tempo a gente vai crescer mais do que a gente cresceu em qualquer época. Mas para você crescer, você tem que ter estrutura. É igual um apartamento, quando você vai construir. Você começa na base, você reforça ela, mas depois, para você subir construção, aí você pode subir. Aí a gente preparou bem essa base. Eu creio que a gente está preparando bem essa base. Então, acho que a gente tem muita oportunidade de crescer e de evoluir. E acho que o método da coisa, o braço que a gente tem hoje de registros empresariais, que eu creio que tem muito a crescer ainda, está só começando. E outros serviços, outras situações que a gente tem desenvolvendo hoje, aqui dentro das CNPJs, que amanhã eu creio que a CNPJ não vai comportar, creio que vai virar outros braços igual os registros empresariais são hoje. Eu creio que a gente tem muita coisa ainda pela frente. Fantástico, André. E é legal que a gente datou e colocou números para isso, né? Em 2020 a gente tinha um pouco mais do que 150 clientes, né? Mais ou menos. E aí a gente decidiu que em 2025, se eu não me engano, acho que era 158. Mas me permita que falhar a memória, né? E aí a gente decidiu que em 2025 a gente chegaria a 1.000 clientes. E a gente está nessa caminhada, né? Dentro de todos esses anos, 21 e caminhando agora para esses meses de 2022, a gente tem atingido os percentuais que a gente espera para chegar até 2025 com os 1.000 clientes. E na sua visão, tanto da Jéssica quanto da sua, Dejan, como que vocês acham que a gente está nesse processo? Falei de número, né? Que está indo aí as percentuais, mas... O André falou de construção, e você falou de número, de quantidade de clientes, acho que é melhor tentar mais pro campo da Jéssica, que controla a gestão. Vamos subir esse prédio, vamos subir. Esse negócio. Ele não deixa de pegar no seu pé com isso, né, deixa, Jéssica? não. Nem aqui, né, que podia dar um tempo, não tem como. Mas essa daí foi porque eu sei que falou que era engenheiro. Se eu não falasse, ninguém ia comentar nada. nada. Ficar calada, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que principalmente a gente que está aqui desde o começo, né, que viu lá as CNPJs crescendo, já teve uma evolução muito grande pra gente que pegou lá do inicinho, pequenininho, tudo, né? Cadeira sem rodinha, chão de taco. Então teve uma evolução muito grande, mas eu acho assim que a gente vai crescer muito mais ainda. Hoje a gente tem uma estrutura fantástica. Nosso time é fantástico, a gente tem pessoas qualificadas para fazer isso acontecer.
Então agora é continuar, né? A nossa base já é super reforçada, como o André falou. Então agora é só o crescimento mesmo. Acho que a gente está super no caminho e para chegar com 1.000 clientes vai ser fácil. Vai ser tranquilo? Vai ser tranquilo. É Você ótimo sai ouvir isso da Jéssica. Mas tá bom. Não, então, legal a gente trazer esses pontos. Vamos já partir aí para as considerações finais, os encerramentos finais. Mas primeiro não deixar de agradecer quem acompanhou a gente até aqui. Na verdade, agradecer muitas pessoas que nos fizeram estar aqui, né? Agradecer nosso time de marketing, nosso time de crescimento, mas também o time de gestão que possibilita todos os investimentos, todas as situações que a gente vive. O nosso time de operação que nos possibilita ter esse tempo hoje, né? Para a gente divulgar e dividir esse conteúdo com o pessoal. Agradecer também o Charles lá no time legal, né, André? Que é um braço direito seu lá, que tem nos apoiado. Quase as duas pernas. Além de muitos parceiros, né? A gente mencionou aí a Conta Azul, que hoje é o nosso principal parceiro, mas nós também temos excelentes parceiros que acreditam no nosso negócio, que apoiaram toda essa loucura nossa, né, de querer mudar o mercado, de querer mudar CNPJs, mudar como a gente vinha fazendo as coisas. Então essas pessoas são muito importantes para nós e principalmente nossos clientes, que se adequam aos nossos processos, que nos escutam desde conselhos contábeis até conselhos empresariais, que hoje a gente já está falando muito mais de estratégia de negócio para esses clientes do que de fato em si, de contabilidade. Então essas pessoas, né, cada um de vocês são muito importantes para nós e nos ajudaram a chegar até aqui. E aí, passar a palavra aí para vocês agradecerem, né, quiser deixar aquelas mensagens de efeito, sabe, para a gente fazer os cortes no podcast e postar ali nos rios e tal, pode ficar à vontade aí. Mas é só o sentimento mesmo de satisfação de fazer parte desse time, de fazer parte dessa evolução. E para mim 2 coisas eu já incluí para minha caminhada, que é impossível não existe. Eu penso que quem tem fé e quem tem sonho, não tem nada impossível. E problema também não existe. Eu aprendi um dia que o problema sou eu. Então, se eu chego num lugar onde eu consigo enxergar problema e eu não consigo resolver, cara, problema sou eu. Um dia eu tive uma experiência dessa. E aí, no meio dos meus questionamentos, Deus falou comigo. Olha, o problema é você. E aí, depois disso, de todo lugar que eu chego, seja para trabalhar, seja para fazer qualquer coisa, seja em casa, que eu vejo um problema, falando, mas o que eu posso fazer para mim resolver isso aqui, cara? Porque se o problema existe, precisa que alguém faça alguma coisa. Então, o problema não existe. Só existe quando eu não estou lá. Então, essas duas questões eu trago comigo e creio que vou levar pro resto da minha vida. Talvez agregue mais algumas, mas isso daí que eu deixo hoje pra gente finalizar esse podcast aqui. Ótimo. Fique à vontade, Jéssica. Eu só quero agradecer, fazer parte desse time é muito bom e eu quero estar aqui presente para ver as CNPJs crescer e eu quero estar junto com todo mundo, é isso. Obrigada. Para quem teve brincadeiras em rodinha, agora tá na caminhada certa. Tá fazendo podcast aqui com a gente, já sei. Que foi um desafio, né? Vale ressalta a gente fazer isso. Exatamente. Desafio enorme, muito grande. Então os próximos agora a Jéssica que vai comandar pra gente. Verdade. Vai lá, Dejão. Acho que o primeiro ponto é agradecer mesmo. Acho que é agradecer, né, a todo o nosso time que nos ajuda tanto a chegar onde a gente está chegando. Né? Se a gente não tivesse realmente um time tão bom, a gente não teria conseguido chegar até aqui. Né? Eu brinco que a gente tem um desafio de fazer com que as pessoas entendam a ideia, né? Depois que compram a ideia, depois que vivem a ideia. Né? E é justamente isso que a gente tenta plantar aqui todos os dias nas CNPJs. E como o quinto princípio nosso de liderança, que é a visão de longo prazo, eu tenho certeza que a gente ainda vai, né, evoluir muito. Né? Tanto com essa meta aí de 2025, que a gente deixar de ser uma pequena empresa, né? Estourar o limite do simples com os 1.000 clientes aí. Né? E vários outros braços que a gente já tem, né, talvez até mapeados ali, né? Então, para quem ainda não entendeu direito como é que funciona a CNPJs ou não conhece, a gente é uma empresa que era igual o Túlio falou, a gente era contabilidade, nos tornamos uma empresa de assessoria empresarial, no qual a gente tem um hub de soluções, onde que a gente quer atender desde marketing até consultoria.
passando por tudo que uma empresa precisa: DP, fiscal, contábil, terceirização do financeiro, recrutamento e seleção, gestão de ponto, gestão de benefício, né, programa de SST, né? Então a intenção é que efetivamente o empresário se sinta, né, totalmente coberto por todas as soluções que a CNPJ tem para oferecer. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, ter vários frutos aí disso que a gente está plantando. E quero efetivamente agradecer. Foi uma honra o primeiro podcast da CNPJ Cast ser a nossa própria história. Né? Para mim foi um prazer muito grande. E a nossa história mais nova, né? Porque acho que isso que é legal, né? Que a história que a gente efetivamente vivenciou, estamos vivenciando e estamos construindo juntos. E para quem está acompanhando a gente ainda vai ter, tá dentro do nosso cronograma, trazer o Djalma para contar como que foi, né? Criar CNPJs, né? Na época Contabilidade de Giane, para depois o pessoal fazer uma ligação e conseguir entender o momento que a gente está. Então, ótimo, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são cada vez mais bem-vindos aqui, né? Depois nós vamos pedir as indicações de vocês de clientes para participarem, né? Algo que a gente vai trazer muito forte para esse podcast, para o CNPJ Cast. Vão ser os nossos clientes, os nossos parceiros, pessoas que estão envolvidas diretamente com a gente, para a gente entregar o conteúdo voltado a uma realidade daquilo que a gente vive, daquilo que pode te ajudar no seu negócio, daquilo que pode te ajudar na sua transformação e dentro da sua evolução também empresarial. Então, no mais, muito obrigado. Obrigado a todos por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Valeu.